Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Meu nome é Charles e estou junto com vocês em busca da liberdade financeira. Pessoal, hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre 3 FOFs que eu tenho na minha carteira. São 3 FOFs que eu quero carregar assim para minha aposentadoria. Mas o que é um FOF? O FOF é um fundo imobiliário que ele não investe assim num imóvel fixo, né? Imóvel físico. Por exemplo, se você pegar lá o HLGLG, que é um fundo que investe em galpão logístico, ou o VISC11, que investe em shopping, o FOF não. O FOF ele investe em outros fundos. E esses 3 FOFs que eu tenho na minha carteira, cada um deles tem uma estratégia diferente. Por isso que eu tenho 3. Senão, um só já seria o suficiente, né? Bom, então, antes de mais nada, eu queria pedir para vocês, se inscreve no canal e dê o seu like e acione o sininho para receber mais notificações, mais vídeos, tá? E vamos então lá dar uma olhada no primeiro FOF. O primeiro FOF que a gente tem é esse daqui, é o KIZU11. Esse daqui, deixa eu mudar aqui. Vou pegar um quadradinho que é melhor. Isso, Então, o primeiro FOF que a gente tem aqui é o KIZU11. E o KIZU11 a gente pode já aqui de cara já olhar alguns indicadores dele. Hoje a sua cota está nesse valor aqui de 8,45. Aqui são as mínimas e as máximas, né, que ele já chegou. E ele está pagando hoje, em relação à cota, um dividendo de 10. Ele pagou, na verdade, nos últimos 12 meses, né, de 10,52%. Deu 0,89. E daí, a gente pode olhar mais algumas coisas dele aqui. Seu valor patrimonial está em 395 milhões. Ele está um pouquinho descontado ainda, né? 0,94. Outra coisa importante nele que a gente tem que analisar, a liquidez. Ele todo dia assim, ele gira em torno de 706 mil de negociações por dia. Então, assim, acredito que não vai ter nenhum problema para você vender algumas cotas dele e comprar também, certo? Aqui é o gráficozinho dos dividendos, né, dele. A gente pode ver que é o que nem a gente quer, está sempre crescente, né? Aqui um pouquinho dos dividendos dele. Ele está pagando 7 centavos, quase 8 centavos por mês. Já chegou a pagar 8 alguns meses. E aqui, a gente descendo um pouquinho mais para baixo, a gente chega aqui, que são alguns indicadores também muito importantes. Um deles é esse, que o prazo tem que ser indeterminado, e aqui está quem que controla ele, administrador, que administra esse fundo. E aqui a respeito da gestão dele, que é ativa, e aqui é fundo de fundos, né, que investe em outros fundos. Então vamos dar uma olhadinha agora na carteira dele. Vamos descer um pouquinho aqui embaixo, rapidinho. Então aqui tá os fundos que esse fundo investe. Olha só para você ver. Esse fundo aqui, eu não tenho ali na carteira. Esse daqui eu também não tenho. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Não tenho. Bom, vamos continuar aqui na segunda página. Não tenho. Não tenho. Não tenho, não tenho, não tenho, não tenho e não tenho. Por que eu estou mostrando para vocês os fundos que eu não tenho dele? E isso em 2, né? Ele tem mais 2 ainda que poderia me aprofundar nisso. Estou mostrando para mostrar para vocês o que acontece. Vocês sabem que eu tenho 19 fundos imobiliários na minha carteira, né? E olha a quantidade de fundo que esse fundo investe. Então, você não vai conseguir investir em todos os fundos da bolsa. Não vai. E nem em todos os fundos que são bons também da bolsa. Por quê? Porque é muito fundo. Então o FOF é uma forma de você diversificar. Por que isso? Porque ele está investindo em vários fundos. E você colocando ele dentro da carteira, automaticamente você está diversificando seus ativos. Bom, então o KIZU é um dos fundos que eu tenho. E aqui a gente pode ver como que ele é diversificado. 34% dele é em papéis, e o restante é fundos de tijolo, que está dividido nas áreas deles. Shopping, 14%, industrial, 21%,
lajes corporativas e assim sucessivamente, ó. Então esse é o primeiro FOF que eu queria mostrar para vocês. É o Kizu 11. O segundo é esse daqui, ó. É o JSAF. Eu tenho ele também na carteira. E ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o Kizu, a estratégia dele é o seguinte. Ele segue o índice Suno 30. Tá? Então ele segue o índice da Suno, que indica os melhores fundos imobiliários que está tendo no momento. Então o Kizu, o que ele faz? Ele segue esse índice. Então, essa é a estratégia dele. O JSAF já não. A estratégia dele é outra. Tá? A estratégia do JSAF, quem define são quem? São os administradores do fundo. Não que do Kizu também não seja, é o administrador, porém, ele tem aquela estratégia por trás. Bom, ó, o JSAF, o dividendo dele deu um pouco mais. O valor atual da cota dele está aqui, ó, em R$103. Né? Se a gente descer um pouquinho aqui, ó, a gente vai ver o quê? Que o valor patrimonial dele é R$98. Ou seja, ele está sendo vendido com ágio. Você lembra que no Kizu estava abaixo de 1? Aqui já não, aqui já está acima de 1. Olha só a liquidez, é vendido mais de 1 milhão todos os dias desse ativo. Então, você não vai ter problema também nem para comprar nem para vender. Se você olhar aqui também, olha o rendimento que ele pagou. Ele está pagando R$1. É um excelente dividend yield, né? E se a gente descer mais um pouquinho, a gente pode ver aqui, ó, vamos agrupar os últimos 5 anos. Ó, os dividendos dele estão crescentes. Aqui está o valor dos dividendos, né, os últimos. Aqui, mais alguns indicadores, né, que a gente olha, né, prazo indeterminado. E tipo da gestão, que é ativa, né? E é um fundo de fundos. Ó, gestão ativa, fundo de fundos. Ou seja, é um fundo que também investe em outros fundos. É um FOF, né, que eles falam. Mas vamos dar uma olhada aqui embaixo, ó, nos fundos que ele investe. Olha só, mesma situação. Ele tem um monte de fundo imobiliário que eu não tenho, eu não invisto. Ó. Eu não invisto nesse, 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 eu não invisto nesse. E olha só, e aqui você pode ver por setor, ó. Esses shoppings aqui, papéis, laje corporativa, papel industrial, papel misto, papel, agências bancárias. Então, ele também tem um leque muito grande de fundos. E tem vários fundos aqui, ó, que eu não tenho na minha carteira. A grande maioria, né? Esse eu não tenho, não tenho, não tenho. Ó, daqui para baixo, ó, eu não tenho nenhum desses daqui, ó, nada. Então, para você ver, é uma forma de mim investir em outros fundos que eu não tenho na carteira e diversificar um pouco. Por isso que eu gosto desse tipo de ativo. Tem muitas pessoas que não gostam, que falam que um FOF você está pagando duas taxas, né? Gosta de investir direto no fundo, mas é que nem eu falei. São muitos fundos, você não consegue investir em todos, né? E a grande maioria dos fundos que são bons também você não vai conseguir. Eu tenho só 19 ativos na carteira, eu não conseguiria ter muito mais do que isso. No máximo eu quero ter 20. Mas vamos dar aqui uma olhada na exposição dele por segmento. Ó. Ele paga um pouco mais do que o Kizu. Mas a gente pode prestar atenção que ele tem um pouco mais de papel também. Olha só. Ele tem 34% de papéis. E o resto, ó, laje corporativa, misto, shopping. Então, ele também é bem diversificado, né? Agora, eu vou mostrar o último fundo para vocês. Esse fundo aqui, o que eu acho mais interessante nele é o seguinte. A gente viu lá que o Kizu e o JSAF, eles têm uma porcentagem grande de papel, né? Você pode olhar aqui no Kizu, ó. Vamos descer lá embaixo rapidinho. Lá no nosso gráficozinho, aqui, ó. Kizu tem 34% de papel e o JSAF, um pouco para cima, né? Aqui, ó, tem 39%. Charles, mas o que é fundo de papel? Fundo de papel é CRIs. E o que é CRIs? É dívida. É como se fosse uma renda fixa. Entendeu? Então tem uma dívida atrelada, não tem um imóvel atrelado. Né?
Então o Kizu tem uma porcentagem um pouco menor do que o JSAF. Mas olha que legal desse fundo aqui. Lá embaixo eu vou explicar para vocês. Ó, o dividendo de yield dele é um pouquinho menor. Já vou explicar também o porquê disso. Hoje a sua cota está nesse valor. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Ó, aqui. Ele tem uma liquidez que não é muito grande, ó, 178 mil. A liquidez dele não é pequena assim para a gente que é pequeno investidor, né? Um grande investidor já seria pequeno. Mas assim, eu acredito que a gente não vai ter problema para comprar, mesmo porque a gente não vai vender esse ativo. A gente quer colocar ele na carteira para longo prazo, né? Que é uma carteira previdenciária. A gente não vai vender ele. Então, para a gente não faz muita diferença, né? Essa questão do rendimento dele. E olha só, a cota dele está um pouco descontada também, ó. Tá 0,95. O seu valor patrimonial é R$ 85. E hoje, como a gente viu lá, ele está R$ 80. Então, está um pouco descontado. Isso é bom para a gente comprar, né? Se a gente descer aqui, a gente pode ver o gráfico dele também dos últimos 5 anos. Olha só, também os dividendos estão crescentes, isso é bom. É o que a gente procura num fundo, né? Aqui tem os dividendos, os últimos que ele pagou. E aqui, ó, o prazo é indeterminado, é o que a gente procura num fundo, né? A gestão ativa, que também é uma coisa que a gente procura num fundo, e ó, mesmo segmento dos outros, fundos de fundos. E a gente descendo um pouquinho aqui, ó, vamos olhar aqui, ó, os fundos que ele investe, ó. Ele investe, esse fundo aqui eu não tenho, esse daqui eu não tenho, esse daqui eu não tenho, mesma situação, ó. Não tenho, não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Só que o que acontece, ó? Esse fundo aqui, ele só investe em fundos de tijolos, ó. Industrial, shopping, esse misto aqui é que tem mais de 2 tipos de tijolo no fundo, que nem esse KNRI, ele é um fundo bem grande e ele tem imóveis industriais, imóveis logísticos. Um dia eu vou fazer um vídeo dele para vocês verem. Então veja bem, ó, ele só investe em fundo de tijolo. Então esse fundo aqui, por trás dele, só tem imóvel. E olha a quantidade de fundo que ele tem. Imagina a quantidade de imóvel que não está dentro desse portfólio aqui. Então, para mim, para minha estratégia, faz muito sentido eu ter ele na carteira. É um modo de me defender a minha carteira, certo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se você olhar aqui, ele tem 39% imóveis logísticos, 19% shopping center, aqui o misto, ó, 14% lojas corporativa, agências bancárias 4%, varejo, imóveis comerciais e outros, e assim, e é fundo de desenvolvimento, e é tudo fundo do quê? De tijolo. Então, o que eu estou falando, para minha estratégia faz muito sentido eu ter na minha carteira. Lembrando, pessoal, que nada do que eu estou mostrando hoje é recomendação nem de compra nem de venda, tá? Cabe a você, como investidor, tomar suas próprias decisões, tá bom? Mas era isso que eu queria mostrar para vocês, olha que massa. Então, é o JSAF, o Kizu 11 e aquele outro lá que era o ITIT, né? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês a respeito dos FOFs, né? Que são fundos que investem em outros fundos. E o ITIT é um fundo que eu gosto muito, porque, como eu falei para vocês, só tem fundo de tijolo atrás dele, só imóvel. O JSAF, eu também gosto bastante dele, eu gosto da gestora, tá? E o Kizu 11, eu gosto também por causa do quê? Porque ele segue o Suno 30. A estratégia dele é um pouco diferente dos outros FOFs, certo? Vou mostrar para vocês aqui bem rapidinho. Essa daqui, ó, é a área do investidor na B3, na Bolsa de Valores. E olha só que legal, olha o meu patrimônio hoje. Lembrando que muita coisa está caindo, né? Porque a Bolsa está tendo uma queda. Mas isso é bom para nós que somos investidores, né? Nós estamos com 37.831. Será que a gente chega nos 50 mil até o final do ano? Não sei, né? Vamos ver. E aqui uma coisa legal que eu queria mostrar para vocês, para incentivar vocês, tá? Olha que interessante aqui, ó. Nos últimos 12 meses, o ano passado, nós recebemos R$ 2.989 de dividendo. Ou seja,
2 salários mínimos. Já dá um mês de trabalho praticamente. E esse ano, ó, a gente já recebeu R$ 1.500. A gente não chegou nem no meio do ano ainda de dividendo. Então provavelmente esse ano a gente vai passar o ano passado, né? E isso é legal por quê? Para inspirar vocês a investirem também, certo? Então, ó, lembrando que nada é recomendação nem de compra nem de venda. Queria pedir para vocês, se vocês ficaram comigo até aqui, se inscreve no canal, dê um joinha e acione o sininho para não perder as notificações, certo? E vamos junto comigo em busca dessa liberdade financeira, tá bom? Então era isso. Tchau, tchau. Fique com Deus.